E aí, pessoal? Hoje o tema é delicado, viu? A gente vai falar sobre racismo nas escolas. É um assunto que a gente precisa falar mais, né? Afinal, a escola devia ser um lugar seguro para todo mundo, né? Pois é, né? Crescemos ouvindo que a escola é tipo um lugar mágico onde todo mundo aprende junto, cresce junto. Mas e aí, será que essa é a realidade para todos os alunos? Boa pergunta. Para a gente entender melhor essa situação, a gente vai se aprofundar nesse artigo aqui, ó. Racismo na escola, reflexo de uma sociedade que precisa urgentemente se reeducar. Nossa, só pelo título já dá pra ter uma ideia do que vamos encontrar, né? E já de cara a gente precisa quebrar essa ideia de que racismo na escola é só coisa de criança, sabe? É coisa de criança, brincadeira de mau gosto. Essa coisa de que é só uma fase que depois passa. O artigo deixa bem claro que não é bem por aí. É bem mais sério que isso, né? Racismo na escola é muito mais do que um xingamento no pátio. É a manifestação de um problema muito maior. Racismo estrutural. Isso, racismo estrutural. Me explica melhor essa ideia. É como se o sistema já tivesse, sei lá, programado para uns e desfavorecer outros. Exatamente. Imagina um prédio, sabe? Um prédio construído todo torto com alicerce fraco. Isso aí. Não importa o que você faça na fachada, a estrutura vai estar sempre comprometida. Entendi. O racismo estrutural é tipo alicerce torto da nossa sociedade e a escola, infelizmente, acaba replicando essa estrutura. Faz todo sentido. E no artigo tem vários exemplos de como esse racismo estrutural aparece na escola, né? Sim, e são exemplos bem tristes, sabe? A gente vê relatos de alunos negros que sofrem exclusão, que são punidos mais severamente do que alunos brancos. Qual que é? Por coisa que alunos brancos fazem sem nenhuma consequência. Caramba. E tem também os relatos de alunos que ouvem piadinhas racistas disfarçadas de brincadeira. Nossa, que situação. É É como se a escola, em vez de ser um lugar de acolhimento, acabasse reforçando as desigualdades da sociedade, né? Infelizmente, é isso que acontece em muitos casos. E as consequências disso são muito sérias, viu? Mais do que notas baixas na escola. Muito mais. A gente tá falando de autoestima destruída, sonhos interrompidos, futuro roubado. Pesado. Tem um exemplo no artigo que me chocou muito. Uma menina negra, super talentosa, que foi desencorajada pela própria escola a seguir os estudos. É sério? A menina queria entrar na universidade, mas a escola meio que disse pra ela: olha, esse espaço não é pra você. É absurdo. Mas e a lei, né? A lei 10.639 de 2003, ela não devia ter mudado essa realidade. Pois é, a lei já tem mais de 20 anos, né? Mas pelo que o artigo mostra, ainda estamos engatinhando. Menos de 15% das escolas brasileiras têm projetos específicos para lidar com questões raciais. Nossa, que pouco. E a formação dos professores para lidar com essa temática continua sendo um desafio enorme. Então não basta só ter a lei, né? Não basta. É preciso ir muito além. Repensar a formação dos professores, garantir recursos para as escolas, mudar a mentalidade da comunidade escolar como um todo. Uma mudança profunda. A gente precisa entender que educação antirracista não é só incluir um capítulo sobre a história da África nos livros, sabe? É sobre desconstruir o eurocentrismo que domina a nossa educação. Valorizar a diversidade, criar um ambiente escolar onde todos os alunos se sintam acolhidos e respeitados. Verdade. E falando em livros de história, o artigo critica bastante a forma como a história do Brasil é contada nos livros didáticos, né? Sim, e com razão. A gente aprende na escola uma versão da história contada do ponto de vista europeu. E qual é o problema disso? Essa versão ignora ou minimiza a contribuição dos povos africanos e indígenas para a formação do Brasil. Entendi. E o resultado é uma visão distorcida da nossa própria história. Uma visão que perpetua estereótipos e preconceitos. A gente vê isso nos livros didáticos, né? Sim. Crianças negras representadas quase sempre como escravizadas, enquanto as crianças brancas são os heróis, os intelectuais. É como se a gente dissesse para a criança negra: olha, seu lugar na história é esse. É de partir o coração. A gente coloca tanta fé na educação. E aí vemos que, em muitos casos, a escola acaba reproduzindo as mesmas desigualdades que lutamos para combater. É verdade. Mas me fala, o artigo só traz notícias ruins ou tem alguma luz no fim do túnel? O artigo também traz exemplos positivos, viu? Ah, que bom. Escolas que se esforçam para promover uma educação antirracista de verdade. Sério? Me conta mais sobre elas. O que elas fazem de diferente? Os professores, com certeza, têm um papel fundamental na luta contra o racismo, né? Afinal, eles estão ali no dia a dia com os alunos, ensinando, formando o cidadão. Sem dúvida. E o artigo que a gente está analisando traz exemplos incríveis de professores que estão fazendo diferença. Legal. Quando assim? E tipo de exemplos? Professores que se dedicam a pesquisar, a buscar novos métodos, sabe? A trazer novas perspectivas para dentro da sala de aula. E como eles fazem isso? De várias maneiras.
Muitos, por exemplo, buscam por conta própria materiais e métodos para incorporar a temática racial nas aulas. Porque muitas vezes falta apoio, né? Falta estrutura. Exato. Mas esses professores, com muita criatividade, conseguem romper com o currículo tradicional, sabe? Com aquele currículo eurocêntrico que a gente já conhece. Incrível. E que tipo de coisas eles fazem na prática? Imagina o poder de um professor que, em vez de reproduzir estereótipos, apresenta para os alunos a história de líderes negros, cientistas negros, artistas negros que fizeram e fazem história no Brasil e no mundo. Nossa, é verdade. Faz toda a diferença. É mostrar para os alunos negros que eles também podem ocupar qualquer espaço, que eles têm potencial, que eles podem ser protagonistas das suas histórias. É sobre representatividade, né? Mostra que eles não estão sozinhos. Exatamente. E para os alunos não negros, é a chance de conhecerem outra versão da história, de desconstruírem preconceitos, de entenderem a importância da luta antirracista. É como plantar uma sementinha, né? Uma sementinha de mudança. Isso. Uma sementinha de empatia, de respeito à diversidade. E essa sementinha, com o tempo, pode virar uma árvore enorme, capaz de gerar frutos para toda a sociedade. Que bonito. Mas é importante lembrar que a responsabilidade de combater o racismo nas escolas não é só dos professores, né? Toda a comunidade escolar precisa estar engajada. Verdade. Diretores, coordenadores, funcionários, pais, alunos, todos precisam estar juntos nesse objetivo de criar um ambiente escolar mais justo, mais igualitário. E o governo também tem um papel importante, né? Com certeza. O governo precisa garantir recursos, investir na formação dos professores, criar políticas públicas eficazes para combater o racismo nas escolas. E fiscalizar o cumprimento da lei, né? A gente viu que a lei 10.639 ainda não é uma realidade em muitas escolas. É verdade, a gente precisa cobrar dos nossos governantes ações concretas para que a educação antirracista saia do papel e entre de vez nas salas de aula. Não é muito difícil, né? A gente está falando de um problema histórico, estrutural, que está enraizado na nossa sociedade há muito tempo. Não é fácil. Mas agora a pergunta é, e a gente? O que cada um de nós pode fazer para mudar essa realidade? É verdade. Não adianta a gente só ficar discutindo o problema, né? A gente precisa agir. E o artigo que a gente está analisando dá algumas dicas. Tipo, que dicas? Ele fala que a mudança começa em cada um de nós com atitudes simples no dia a dia. Sei lá, que tipo de atitudes? Presta atenção na linguagem que a gente usa, por exemplo. Entendi. Questionar piadas racistas. Tem muita gente que acha que é só brincadeira, né? É importante a gente se posicionar, né? Mostrar que não concorda com esse tipo de atitude. Exatamente. Racismo não é mimimi, é um problema real que precisa ser combatido por todos nós. Sem dúvida. E o que mais a gente pode fazer além de combater o racismo no dia a dia? A gente precisa se informar, sabe? Buscar conhecimento sobre a história e a cultura afro-brasileira. Entender as raízes do racismo para poder desconstruí-lo de forma mais eficaz. E como a gente faz isso? Tem várias maneiras. Ler livros de autores negros, assistir filmes e documentários que abordem a temática racial. É verdade. Tem muito material bom por aí. Tem. Seguir perfis de ativistas nas redes sociais. Participar de debate. A informação é uma arma poderosa, né? Com certeza. E dentro da escola, o que a gente pode fazer? Pais e responsáveis podem se aproximar da comunidade escolar, sabe? Participar dos conselhos, acompanhar de perto o que está sendo ensinado, cobrar a implementação da Lei 10.639. A gente viu que essa lei ainda não é uma realidade em muitas escolas. Pois é. E se você é estudante, não subestime o poder da sua voz. Converse com seus professores, proponha atividades que abordem temática racial, organize grupos de estudo. Levante essas questões dos espaços de diálogo da escola. Isso! Os estudantes podem ser verdadeiros agentes de transformação dentro da escola. Com certeza. É importante eles saberem que têm o direito de aprender em um ambiente livre de preconceitos, onde a história e a cultura afro-brasileira sejam valorizadas. É isso aí. E pra gente finalizar esse mergulho? Queria destacar que a luta contra o racismo é uma maratona, viu? Não é uma corrida de 100 metros. A gente precisa ter persistência, né? Paciência e, acima de tudo, esperança. Esperança de que a mudança é possível. O artigo que a gente analisou mostrou que, apesar de todos os desafios, tem muita gente boa lutando por um futuro mais justo, mais igualitário. E a gente precisa se juntar a essa luta. Cada um de nós, com nossas ações, com nossas palavras, com nossas escolhas, pode fazer a diferença. É isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima.